Olá, hoje nós vamos passar para um outro módulo do nosso curso, no qual nós vamos estudar as representações de dados na forma digital. Nós vimos que sabemos trabalhar essas funções digitais, escrevendo-as como operações lógicas, usando o conceito da álgebra de Boole, o conceito de minimização de funções. Agora precisamos saber como nós usamos esses zeros e uns para representar objetos, dados. Vamos começar pelos números, né? E hoje, especificamente, os números naturais, né? Números maiores que zero. Depois nós vamos incluir os negativos, depois vamos ver como é que nós trabalhamos com frações, números racionais. Depois vamos dar uma olhada em representação de caracteres, de áudio, de imagem, etc. O princípio fundamental que nós vamos estudar hoje, para representar números naturais, ele está relacionado ao sistema posicional, que nós aprendemos lá na escola, mas aprendemos a partir da base 10, nós vamos mudar essa base. Esse sistema tem origem hindu, foi levado à Europa por intermédio dos árabes, e nesse sistema o mesmo símbolo pode representar quantidades diferentes dependendo da posição que ele se encontra no número. Daí o nome sistema posicional. Na escola nós aprendemos que o mesmo número na casa das unidades tem um valor, na casa das dezenas tem outro valor, na casa das centenas tem outro valor, e assim por diante. De uma forma um pouco mais geral, a gente tem uma base B, temos algarismos e temos a posição deles no número. Vamos contar da direita para a esquerda. Tá? Então, mais à direita é o zero, mais à esquerda é o maior número. E a regra geral vai ser, dado uma base B, o algarismo I na coluna J representa a quantidade I, o algarismo, vezes B elevado a J. Ok? Exemplo. Bom, como eu falei, quando nós aprendemos esse sistema, aprendemos na base 10. Então, B igual a 10. Eu vou precisar de 10 símbolos, são naturalmente os algarismos de 0 a 9. Muito se especula sobre a prevalência desse número, dessa base em relação a outras, ter a ver com nós termos 10 dedos na mão e nós usamos os dedos para contar. Possivelmente isso é verdade, né? Seria uma coincidência muito estranha. E números nessa base são representados dessa forma. Vamos pegar esses números aqui. Eu peguei os dígitos 7, 6 e 9 e coloquei nessa forma. Nesse caso, o dígito 9 representa 9. 9 vezes 10 elevado a 0. Eu falei que eu ia contar da direita para a esquerda. 3 vezes 10 elevado a 1. 7 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, 700. E nós já lemos isso naturalmente assim, né? 700, 3 dezenas, que nós chamamos 30, e o 9 das 9 unidades. Aqui um segundo exemplo que mostra outra coisa curiosa. Esse número, então, é 1 milhar, né? 1 vezes 10 ao cubo, mas ele não tem centenas, né? É 1 milhar, duas dezenas e 7 unidades. Então, nesse momento, eu preciso representar o zero. Foi preciso inventar o zero. O zero é um número inventado. O zero era desconhecido de outros sistemas numéricos, né? Você não aprendeu na escola como é que é o zero em algarismo romano, por exemplo, porque a necessidade do zero só vai aparecer no sistema posicional. Isso tem uma série de consequências curiosas, né? Principalmente na contagem. Imagine a questão de dividir a história, né? Em antes e depois de Cristo, só para dar um exemplo. Uma prática que se tornou comum na Idade Média Europeia. Veja que, como eles não conheciam o zero, o primeiro ano da era cristã é o ano 1, o que evidentemente não faz sentido, né? O primeiro ano deveria ser o ano 0, é por isso que as contagens não dão muito certo. E tem todo aquele problema, a virada da centena não é o fim do século, etc, etc. Agora, nada me impede de usar outras bases. Eu poderia representar os números em base 5. Nesse caso, eu usaria 5 símbolos, vamos dizer, os símbolos que eu já tenho, do 0 até o 4, né? E um número como 21, veja, a gente já lê 21 assim, mas ele não é mais o número 21, né? É um número que vai representar 2 vezes a base 5, né? 5 elevado a 1, mais 1 vez
a base 5 elevado a zero. Então, na verdade, esse é o número 11 representado em base 5. Eu poderia usar bases maiores que 10, não há nenhum problema. Eu poderia usar, por exemplo, aí a base 11. Né? Eu falei que não há nenhum problema, mas há um pequeno inconveniente. Eu preciso de 11 símbolos e nós temos só 10 dígitos. Né? A gente vai usar letras, tá? A partir daí. Então, o símbolo 10, né? Precisaria de um símbolo único, né, para indicar a quantidade 10 no sistema de base 11. Eu vou representar pela letra A. Então, um número como A7 em base 11 significa 10 vezes 11 mais 7. Então, esse é o número 117. Naturalmente, toda essa historinha aí de N bases é para a gente chegar na base 2, que é o que nos interessa basicamente, né? Porque na base 2 eu vou usar só dois símbolos. Veja só, o 0 e o 1, que eu já sei trabalhar, né? O verdadeiro e o falso. É por isso que nós estamos vendo toda essa teoria. Então, por exemplo, 1, 0, 1, 0 em binário ou em base 2 é 1 vezes 10 ao cubo, 1 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 a 2. Então, esse é o número 10 em binário. Então, veja, a linha 10 da tabela verdade, que na verdade é a 11ª linha, nós vamos corretamente contar a partir do zero, né? Ela vai ter A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1, D igual a 0 por causa disso. Eu tinha avisado vocês que aquela ordem ia ficar mais natural. Ela fica mais natural agora, porque nós sabemos que então nós estamos simplesmente representando em binário aquela linha da tabela verdade. Visto que existem várias bases, vamos ver como é que a gente passa de uma para outra. Né? De uma base qualquer para a base 10 é bastante simples, porque nós só precisamos interpretar corretamente os dígitos. Né? Foi isso que a gente fez no slide anterior. Então, por exemplo, um F em base 16. Veja, a base 16 vai precisar de 16 símbolos, de 0 até F, né? Porque até 9 vem normal. Depois eu tenho que representar em um símbolo apenas o 10, 11, 12, 13, 14 e o 15. Então eu vou até F. Então veja, um F em base 16 é 1 vezes 16 mais 15, que dá 31. Então essa interpretação é muito direta. Sair da base 10 para outra base já requer umas contas, né? Eu coloquei aqui de uma maneira genérica, né? A algébrica. Eu tenho uma quantidade n que eu conheço, que eu quero passar de 10 para outra base, e eu sei que ela pode ser expressa nessa outra base da seguinte forma. Um certo dígito dn-1 vezes base elevado a n-1, mais um outro dn-2 vezes base elevado a n-2, e vou descendo os dígitos até d1 vezes a base mais d0. Veja, essa é uma igualdade, como vocês sabem, ela continua igualdade se eu fizer a mesma operação matemática dos dois lados e ela for válida para os dois lados. Eu vou dividir por b. b não é zero, não há problema em dividir por um número diferente de zero. Eu vou dividir os dois lados por b. Aqui eu vou encontrar n sobre b. E eu sei que n sobre b vai acontecer isso aqui. Naturalmente eu vou perder um índice de cada expoente deles. Então eu vou ficar com dn-1b elevado a n-2, dn-2b elevado a n-3, etc. O d1 vai perder o b para ser aqui sozinho. E o d0 é necessariamente um número menor do que b, né? Ele vai ficar como uma fração aqui. Ou seja, se eu estiver fazendo essa divisão inteira, essa parte aqui é o meu inteiro. E veja, d0 vai ser o resto. Então veja que descoberta interessante. O primeiro dígito, né, o menos significativo, como a gente chama, vai surgir naturalmente como o resto da divisão de n pela base b. Naturalmente, pegado esse novo número inteiro aqui, se eu repetir a operação e dividir por b de novo, eu vou revelar d1 como um resto. E assim por diante. Isso nos leva, então, ao chamado método das divisões sucessivas. Então, eu quero representar 17 em base 4, apenas como exemplo. Então, está aqui, eu pego 17 e divido por 4. 17 dividido por 4 dá 4, sobra 1. Então, está aí o meu primeiro resto. Continuo nas divisões. 4 por 4 dá 1, sobra 0. Como eu cheguei aqui no número menor que 4, eu paro. Lembre-se, o dígito mais significativo é o último a aparecer na divisão. Então, eu vou ler esses números aqui da direita para a esquerda. Então,
17 é igual ao número 101 em base 4. Vamos checar? 101 em base 4 é 1 vezes 4 ao quadrado, né, expoente 0, 1 e 2, mais 1 vezes 4 elevado a 0, que dá 16 mais 1, 17. Vamos ver uma daquelas bases maiores que 10, né? 190 em base 16. Ok, então 190 dividido por 16, 19 por 16 dá 1, sobra 3, eu baixo 0, 30 por 16 dá 1, sobra 14. 11 é menor do que 16, eu paro aqui. Então meus números, meus dígitos são 11 e 14, evidentemente. Eu tenho que usar aquelas letras, né? Os dígitos vão ser B e D. Então 190 é igual a BD em base 16. Vamos checar. BD em base 16 é 11, isso aqui representa o 11, né? O A representa o 10, o B representa o 11. 11 vezes 16, porque está na coluna 1, mais D representa 14. 11 vezes 16, 176, mais 14, 190. Deu certo. Finalmente, vamos fazer um exemplo do binário, que é o que nos interessa, né? 45 em binário. Esse caso vai ficando mais longo, né? Quanto menor a base, maior tende a ser o número, né? Com mais dígitos. Então, 45 por 2 dá 22, sobra 1. Veja, só vai poder sobrar 1 ou 0. E é bom isso, né? Porque são os dígitos que eu posso usar. 22 por 2 dá 11, sobra 0. 11 por 2 dá 5, sobra 1. 5 por 2 dá 2, sobra 1. 2 por 2 dá 1, sobra 0. Cheguei 1, é menor do que 2, eu paro e eu leio nessa ordem. Então, 45 é 101, 101 em base 2. Vamos checar? Então, potências de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, mais 8, mais 4, mais 1. Isso dá 44, 45. Eu disse que a gente está interessado apenas na base 2, isso não é completamente verdade. Eu também tenho interesse nas bases 8 e 16 por uma questão prática. É muito fácil converter entre base 2, base 8 e base 16. Também seria fácil converter em base 4, mas ela não me ajuda muito, como a gente vai ver. Enfim, é fácil converter entre outras potências de 2. Né? E a gente acabou de ver o número binário, ele tende a ser muito grande, né? Muito cheio de uns e zeros, muitos dígitos. Se eu puder representar esse número de uma maneira mais compacta, mas que seja fácil transferir para binário quando eu precisar, isso é interessante. Então, durante toda a parte da informática em que a interação do programador com a máquina era em muito baixo nível, né? Colocando diretamente na memória instruções, etc., era muito comum que se tivesse essa habilidade, vamos dizer assim, de passar rapidamente para a base 8, que vai receber inclusive um nome especial, vai ser chamado número octal, a base 16, que vai ser chamado hexadecimal. Então, por exemplo, vamos ver se é verdade que eu falei que é fácil de converter. Vamos passar 101,010 de binário para octal. Se fossem bases sem essa relação de potência de 2, se eu quisesse passar da base 2 para a base 5, eu recomendaria vocês passar para a base 10 e de lá para a base 5. Né? Afinal de contas, se eu não for fazer isso, aquela divisão sucessiva vai ter que ser feita na aritmética da base que eu estava originalmente. Né? Isso não vai ser fácil. Mas para octal não vai ser tão difícil. Olha só, vamos escrever esse número como se eu estivesse fazendo uma transferência para a base 10. Né? 1 vezes 2 à quinta, vou contar as potências aqui, dá 1 vezes 2 à quinta, 1 vezes 2 ao cubo e 1 vezes 2 à primeira. Só que agora eu vou fazer uma coisa, eu vou dividir isso aqui em dois pedaços, em grupos de 3, e eu vou colocar 2 ao cubo em evidência. Então esse primeiro pedaço aqui eu coloquei 2 ao cubo em evidência, e ficou 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, mais 1. E aqui ficou sozinho o 2. Ora, 2 ao cubo é 8. Então, esse número vale 5 vezes 8, mais 2 vezes 8 elevado a 0. Isso já me dá diretamente a representação em base 8. Então, esse número em base 2 é 52 em base 8. Veja que, entendido esse processo, eu chego à seguinte regra prática. Se eu vou passar de 2 para 8 ou de 8 para 2, eu só preciso pensar nos meus bits em grupos de 3. Então aqui estavam meus bits, eu vou separar aqui em um grupo de 3 outro grupo de 3 e fazer a transformação direta. 101 é 5, 010 é 2 e está feito.
Eu não posso fazer isso para nenhuma outra base. Eu não posso passar de base 8 para 3, assim, ou para 7. Mas eu não posso passar de base 2 para 7 ou para 9 dessa forma. Mas para 8, para 16 vai funcionar. Vamos fazer outros exemplos aqui. 0 de base 2 de novo para octal. A questão é que aqui eu tenho 4 números apenas, né? Eu preciso de grupos de 3. Então eu completo com zeros, né? 0 à esquerda não altera meu número. Eu vou ter um grupo aqui 0, 0, 1. Um grupo 1, 0, 0, 0, 1 é 1. 1, 0 é 6. Então 1, 0 em base 2 é 1, 6 em base 8. Vamos de 16 para binário. Naturalmente agora eu estou fazendo uma transferência entre 16 e 2, eu vou dividir em grupos de 4. No caso, eu vou interpretar os dígitos hexadecimais em grupos de 4. 2 é 0010, A é o 10, né? É 1010. Então, 2A em 16 é 0010, 1010. Por sinal, vejam de novo, o binário vai de 0 a 9 de A a F, né? Os dígitos. Então, se você viu algum sistema de informática que dizia que a senha ou algum código tinha que ser um número entre 0 e 9, uma letra de A a F, você pode apostar que na verdade era um número hexadecimal que você estava entrando ali ou escolhendo. Finalmente, queria falar um pouco sobre operações aritméticas. Mais à frente a gente vai projetar, ou vai ver como é que se projetam circuitos digitais, né, hardware digital para operações aritméticas. Então a gente precisa saber como é que funcionam essas operações, qual a relação delas com as operações sobre binários que a gente já conhece. Vamos acompanhar alguns exemplos aqui, né? À esquerda eu estou colocando a soma em decimal, como a gente aprendeu a fazer na escola, e à direita eu estou repetindo o processo com binário. Então vamos começar com esse primeiro exemplo, 8 mais 14. Então nós decoramos da tabuada 8 mais 4 dá 12, mas 12 não é um símbolo que eu possa representar com unidades, então eu represento apenas a unidade e vai 1, né? Esse 10 vai ser somado à próxima coluna. Somando com a próxima coluna dá 2, 8 mais 14 dá 22. Vamos fazer isso em binário, até os mesmos números. 8 é isso aqui, né? 1 vezes 2 ao cubo, 14 é isso aqui. Se tiver em dúvida ou não tiver muito óbvio, faça divisões sucessivas, você vai chegar a isso, tá? Ou, com o passar da prática, você vai montando diretamente, né, quando são pequenos, essas palavras digitais. Né? 14 é 8, mais 6, né? Isso aqui é 6, isso aqui é 8. Muito bem, é a mesma coisa, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, e aqui eu cheguei a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, né? Mas 2 em binário eu não posso representar com a unidade, então aqui vai 0 e vai 1, e o 1 somado com 0 aqui deu 1. Então, esse é meu resultado em binário. Vamos checar. Isso é 16 mais 4 mais 2 é 22. O que a gente observa disso? A minha operação, então, vai pegar bit a bit e vai fazer duas coisas. Ela vai me dizer qual é o bit da soma e vai me dizer se vai ou não 1. Como é que é esse bit da soma? Veja, deu 1 aqui porque deu 0 e 1. Deu 1 aqui porque deu 0 e 1. Mas aqui quando dá 0 e 0 ou 1 e 1, ele deu 0. A gente conhece essa operação é o ou exclusivo, né? Então a soma é dada pelo ou exclusivo. Eu já tinha avisado que essa função é meio mágica em digitais, né? Ela vai ter 1001 utilidades. A gente já viu que ela conta se a quantidade de uns é par, a gente já viu que ela tem uma importância em correção de erro, em criptografia. Ela vai aparecer aqui também agora na determinação da soma aritmética, né? E o vai 1. Olha, só vai 1 se os dois forem 1. A gente também conhece a função que dá 1 quando os dois forem 1. É a AND. Então veja, a gente estava estudando aquelas lógicas, aquelas portas lógicas e trabalhando álgebra de Boole, porque isso vai ser útil para transformar zeros e uns nas funções que eu preciso. Vamos ver uma subtração. Então, aqui está 12 menos 6. Eu vou fazer por colunas. 2 menos 6 não pode ser feito assim. Eu tenho que pedir emprestado, lembra? Da escola. Do lado de cá, cada vez que eu pego, diminuo 1 da coluna seguinte, eu estou somando 10. Então aqui dá 12, e aí sim a gente decora a tabuada do 6, que 12 menos 6 dá 6.
Passando para binário, 12 é 1, 1, 0, 0, 6 é 0, 1, 0, veja, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 1 eu não posso fazer, tem que pegar emprestado esse 1 daqui, vai ficar 2, 2 menos 1 dá 1, né? Lembre-se que eu pedi emprestado, então aqui agora tem 0, de novo eu não posso fazer, vou pedir emprestado de novo, e vai ficar 2 menos 1 dá 1 de novo, aqui eu já tinha ido emprestado, dá 0, 0, 1, 0 é, e não é coincidência, o nosso 6. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre quais são as operações que a gente está fazendo aqui, elas são parecidas com a soma, porque a gente vai ver que na maioria dos casos eu vou usar um truque. Eu vou representar esse 6 aqui como um número negativo e fazer uma soma. Somadores fazem subtrações também, se forem bem programados. Vamos fazer uma multiplicação. Então aqui eu tenho 12 vezes 13. O que eu faço? Por colunas, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3. E aí eu desloco, né? E faço a coluna seguinte, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. E faço a soma. De novo, não vai mudar nada, esse é o 12, esse é o 13. O interessante é que vai ficar bem fácil aqui, né? Ou eu vou copiar a outra parcela, o outro fator, porque vai dar 1, ou eu vou deixar 0, né? Então veja, aqui tem 1, então o primeiro é copiado, o segundo é 0, eu não vou escrever nada, o terceiro, né, deslocando 2, vai ser outra cópia, e o quarto vai ser outra cópia desse 1, 1, 0, 0. E agora eu somo todo mundo, 0, 0, 1, 1, 1, 0 vai 1, 0 vai 1, e ficou 1 lá na frente. Então, esse número aqui é 128, mais 16, mais 8, mais 4, é 156, e deu certo. Então, veja, como é que seria, quais são as operações booleanas para multiplicação. Eu vou usar ANDs, certo? Tá vendo que é um AND? O AND com 1 dá a mesma coisa, o AND com 0 dá 0. Vou usar deslocamentos, então vou andar com os bits de um lado para o outro, e vou usar soma. Finalmente, vamos fazer um exemplo da divisão. Tá aqui uma divisão, 11 por 3. Se você vai estudar esses exemplos aí de divisão em binário em livros americanos, eu já aviso vocês que eles colocam as partes da divisão em lugares diferentes do que a gente faz, tá? Então fica um pouquinho confuso. Mas vamos fazer do jeito que a gente faz normalmente aqui, né? 11 dividido por 3, aqui eu coloco o quociente, aqui os restos, né? Bom, 11 dividido por 3 dá 3, sobra 2, e eu já parei aqui, né? 2 é menor que 3. Vamos fazer em binário. 11 é 1, 0, 1, 1. 3 é 2 mais 1, portanto, 1. Eu vou pegar o primeiro número maior do que aquele 1 ali. Esse 1, 0, 1. Aqui só pode dar 0 e 1, né? Então, no caso é 1. Subtraio 1, 1 daqui, deu 1, 0, baixo, próximo dígito, 1, 0, 1, vai dar 1 de novo, porque não pode dar outra coisa. Subtraio 1, 1, sobrou 1, 0, 1, 0 é menor que 1, 1, eu paro aqui. Veja que esse é o 2, esse é o 3, né? Então, quais são as operações que a gente está usando aqui? A gente está usando comparação, né? Porque eu tenho que ver se é maior ou se é menor, fazer coisas diferentes. De novo, a ideia de deslocamento e a ideia de subtração. Então, lá na frente, quando a gente for ver esses hardwares, a gente vai recuperar essas técnicas. Ok? Então, isso foi interessante. A gente sabe representar os números naturais. Está faltando representar os negativos, né? Vamos começar isso na aula que vem. Obrigado.